Amadas, bem-vindas! Hoje estamos começando um projeto novo. Então, eu vou rapidinho me permitir compartilhar um pouquinho sobre como vai ser. E aí, a gente vai conversar hoje sobre falta de autoestima, especificamente o tal do não sou boa o suficiente. Quem conhece? Já vai mergulhar nisso. O Lab Talk, só para dar uma apanhadinha geral, assim, de um minutinho. É um projeto, porque a gente teve o Laboratório da Autoconfiança umas 2 semanas atrás, e depois dele a gente começou o Laboratório Imersão, que é onde a gente trabalha a prática de ter autoconfiança, autoconfiança inabalável. Agora eu estou ousada, inabalável. Só que eu queria continuar esse projeto aberto, mesmo para quem não estava no momento de entrar na imersão. Então, a gente vai ter todas as quintas-feiras às 5 meu horário. Então, Brisbane, tá? Aí, daqui a pouco a gente vai ter que começar a adaptar, porque eu sei que os fusos horários vão começar a mudar tudo agora em outubro. A gente vai se encontrar às quintas-feiras para conversar sobre tópicos que estão relacionados à autoconfiança. Porque estou no mercado do desenvolvimento pessoal trabalhando ativamente há 10 anos. Faz 10 anos que eu atendo mulheres, faz 10 anos que eu atendo mulheres para conseguirem se reconectar consigo mesmo, mulheres que estão perdidas, mulheres que estão querendo mudar de carreira, mulheres que tiveram filho e depois perderam a identidade, mulheres que estão se separando, mulheres que estão morando fora, mil contextos. E já tive vários programas de aprofundamento nesse assunto, mais de 1.000 alunas. E o que sempre atravessa, independentemente da questão, é a autoconfiança. É o que trava, assim. Então começou a ficar muito claro para mim que era esse assunto que eu tinha que, sabe, que era a base, assim, era a base do que trava todo o resto. Então, o Lab Talks vai ser sobre isso. Então, é Lab de Laboratório da Autoconfiança, mas é Talks porque eu estar conversando. E vai ser papos, assim, papos, é, conversas. E eu tenho uma convidada especialíssima, super especial, que é a Natasha. Ela é minha aluna já, sei lá, desde 2019, eu acho, né, que você fez o Despertar? Acho que foi 2021, 20. Faz É, tempo. por aí. 19, talvez. É, talvez. Eu acho que talvez 19, acho que foi antes da pandemia. E Talvez. aí você fez É. os ciclos na pandemia. Mas enfim, Natasha Sim, já é minha aluna, foi. já fez todos os meus programas. E Todo. acho que todos. Você fez o PAP? Legal. Isso, ele tá. Ah, fez todos. E, e eu queria conversar com alguém. Eu não sei se vocês lembram de quando eu fazia vídeo no YouTube, que eu tinha a Dani que fazia meus vídeos, ela me gravava. E eu falava, e ela falava, e aí, o que você acha, amiga? Né? E eu gosto muito disso, sabe? Acho que fica mais as meninas batendo papo, assim. Então vai ser esse formato, enquanto a Natasha generosamente quiser, né? Vai ser assim. Vambora. Então está aqui, a Natasha é a voz do povo. Palmas para a Natasha. A Obrigada. voz da mulherada. A voz da mulherada. E o bom da Natasha vir com a gente é que Natasha é apaixonada por desenvolvimento pessoal, começa daí. Então gosta do assunto, gosta da coisa. E tem muitas dúvidas, pergunta mesmo, tem questionamento. A Berenice é afiadíssima. Então, ela vai estar aqui com a gente enquanto a gente conversa, ela vai trazendo observações, eu vou perguntando coisas para ela, a gente vai conversando. Mas eu sempre vou trazer um tema e um esqueletinho para a gente ir navegando e vocês saírem realmente com novos insights, novas formas de se conectar com vocês mesmos, de ter a vida que vocês merecem e querem ter. Porque o maior impacto da gente não ter autoconfiança é que a gente perde a oportunidade de ter a vida que era nossa para ter. Eu vou até repetir, porque eu até me arrepiei aqui. O problema da gente não ter autoconfiança é que a gente não vê
os caminhos, as oportunidades, as formas da gente ter a vida que é para ser nossa, autêntica, sabe? A gente se rouba a nossa, a gente rouba a nós mesmas quando a gente não tá com autoconfiança. E a autoconfiança que eu tô trabalhando aqui com vocês é uma autoconfiança para você ter uma vida que é autêntica, que é leve e que é gostosa. Não venham com promessas de você não terá mais problemas, você não precisará de mais ninguém, você nunca mais sentirá medo. Não é sobre isso. É sobre a gente ter uma postura diferente em relação à vida, para que a gente se sinta no comando da vida e não uma marionete do nosso próprio medo, sabe? Da nossa própria mente. Então, esse é o nosso projeto aqui com o Lab Talks. Então, eu agradeço muito as pioneiras, Natasha, Mailu, e também mando muito amor para todos que estão assistindo gravado. Desculpa, essa semana eu fui um exemplo vivo do melhor feito melhor que perfeito. Eu falei, eu vou fazer o que eu consigo e tá ótimo, né? Então, meninas. Bom, Natasha, eu já tenho um monte de coisa para falar aqui. Você também já tem? Como é que você veio? Bom, eu fiquei curiosa, né, com o ponto que você trouxe sobre você ter trabalhado com milhares de mulheres aí em várias fases da vida e que você achou um ponto em comum entre elas, que é essa coisa da autoconfiança, né? E aí eu fiquei pensando, né, mas o, qual, qual outro nome que ela dá para essa autoconfiança? Porque a autoconfiança pode ser muito explicativo, mas pode ser não explicativo, né? Então eu queria saber, tô curiosa aqui para saber, para entender o que que é essa falta de confiança que você viu nessas mulheres. Mui- Bom, então imagino. As minhas alunas passam pelos aqueles cenários que eu comentei. Mudança de relacionamento, mudança de país, mudança de cidade, então novos cenários, mudança na vida. Muitas das minhas alunas buscam por uma carreira com mais propósito. Termina relacionamento, começa relacionamento, sai de gravidez, filho. Então, momentos de mudança, praticamente. E nesses momentos, e aí linka já com o tópico que a gente trouxe, que é o que eu não sou boa o suficiente. Essa falta de autoconfiança, ela vai aparecendo. Eu até escrevi aqui, ótimo, porque eu não sei o que a sua pergunta já linka com com o que eu escrevi aqui. Então, você imagina esses cenários aí. Aí, se quem tá aqui quiser escrever outros cenários aí que vocês pensam, né? Porque a gente nunca cobre todos, né? Sintam-se à vontade, eu estou de olho no chat. Mas sinais de falta de autoconfiança. E sinais de que provavelmente você está sob o efeito do pensamento eu não sou boa o suficiente. Procrastinação. Você pensa e avalia demais, tudo. Tudo pensa, 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 avalia e clica daqui, clica dali e vai escrever. Mas se eu fizer isso, mas se eu fizer, tem cenário A, B, C, D, até o Z. Isso se ficar até o Z, né? Senão já vai para outros alfabetos, assim, 1000 cenários, uma necessidade de controle muito grande. Então, dominada pelo medo, pelas dúvidas, pelos questionamentos. Quanto mais você pensa, maior fica e mais dá aquele soninho, né? Então, aí você tem dois perfis aí. Você tem o perfil soninho, que é o meu. Tipo assim, tô sobrecarregada, eu vou dar uma sonequinha, tipo, desconecto, desfoco. Ou você tem o estilo procrastinação ativa, né? Você faz tudo menos o que você precisa fazer. E aí você tá muito ocupado, muita coisa pra fazer, é uma corrida, muita corrida, muita corrida. Esse é o sinal número 1, procrastinação. Aí eu vou falando, quem estiver aqui ao vivo vai botando no chat quais que vocês estão sendo afetadas. O segundo sinal é quando você tá tensa e pesada. Nossa, tudo é muito sério, tudo você se julga muito. Você é super cruel com você mesma, se xinga, é idiota, também faz tudo errado, você também é irresponsável, você é inconsequente.
Imagina que é assim eu sempre falo isso nos meus programas, né? Um relacionamento abusivo com você mesmo. Então você fica sendo sempre muito injusta com você, porque você se compara e se coloca para baixo o tempo todo, se cobra de uma maneira exagerada. Então você perde um pouco a perspectiva do que é justo você se cobrar e o que não é. Perde o tom, sabe? Perde a mão, perde a mão. E acaba sendo muito ingrata com você mesmo. Porque não importa o que você faz, você não valoriza. Então, esse é o segundo sinal. Aí você fica muito pesada, porque é um inferno na tua cabeça, né? Você é uma pessoa te xingando, te criticando o tempo todo. Esse é outro sinal de falta de autoconfiança. E eu não sou boa o suficiente estar ali, porque é por isso que você se cobra, né? Você quer se provar. Você tem que performar, você tem que mostrar o seu valor, porque na essência você não é boa o suficiente. Você não é boa, você não tem valor por si só. Assim, eu não tô falando isso, a percepção que quando a gente está sem autoconfiança, é essa percepção que está por baixo. A gente não tem valor por si só, a gente só tem valor nas condições que a nossa mente projeta como ideal. Ok, então como você avança na vida, assim, possui your dreams, like, como você caminha para você atingir os seus big dreams, seus objetivos, sonhos, sem ter essa cobrança, sem ter essa sobrecarga. Tá. Vamos estacionar essa dúvida para eu terminar os A sintomas terceira. e aí a gente conclui. Eu botei aqui 5, falei 2. Vou falar mais 3. E aí a gente vê a pergunta da Natasha, né? Mas como é que a gente então vai atrás das coisas se a gente não se cobra? É, eu sei que é uma dúvida muito frequente. O terceiro sinal de falta de autoconfiança que você está sofrendo com o pensamento de que você não é boa o suficiente é que você é muito rígida, então você leva tudo a muito ferro e fogo, tudo que você faz tem que ser perfeito, o melhor possível, não tem espaço para erro, e se você erra é horrível, né? Então, assim, você não. Aí tem gente que já nem entra no processo para não ter que se deparar com essa parte de si mesmo. A parte que erra, a parte que fala besteira, a parte que não sabe de tudo. Então, existe essa. Eu não sou boa o suficiente. Quando eu fizer a faculdade, quando eu fizer o mestrado, quando eu fizer o doutorado, quando eu casar, quando eu separar, tem sempre assim algo que precisa ser feito, conquistado para que você tenha valor, uma rigidez muito grande. Aí entra para o quarto ponto, que é a desconexão. E, cara, quando você está desconectada, você tá sem autoconfiança. Se tá sem autoconfiança, você não confia em você mesmo, concorda? Ou seja, você está em perigo sempre, porque quem está com você o tempo inteiro? Você. Então você fica. Sinais dessa desconexão estar defensiva sempre, distante de você mesmo, das pessoas, você se fecha, está sempre armada, sempre protegida, está sempre se preparando para o pior. Então, assim, as pessoas vão descobrir que você é uma grande farsa. Ou você vai ser abandonado, eles vão descobrir que você nem é tão legal assim, se todo mundo vai virar, você vai acabar sozinha. A mente é trágica, né? E isso acaba tirando a nossa presença. Se você está desconectada, você não está presente, porque a conexão ela só existe no momento presente. Você não se conecta com ninguém no passado ou no futuro. Você se conecta aqui. A conexão de verdade está aqui, não está na cabeça. Mesmo quando a gente pensa numa cena do passado que a gente estava conectada com as pessoas, essa cena do passado está ativando você agora, e essa conexão está aqui agora. E o outro sintoma que vai lado a lado com a procrastinação é trava, bloqueio e paralisia. E aí você não enxerga os seus próprios recursos. Tá aí. Isso é uma coisa que a gente fala bastante na imersão, né, Os caminhos estão sempre abertos. E eu falo isso com muita convicção. Quando a gente tem a sensação de que a gente está
que os caminhos estão fechados, na realidade a gente só não está no nosso caminho. Porque os caminhos estão sempre abertos. Essa é uma lei fundamental da natureza, assim, tipo, não existe nada no mundo que para, acabou, fechou. Nunca acontece assim, nossa, travou o sol, precisa resetar, bugou. Ele não tá se pondo mais. Não, ele se põe, ele se retira. E a natureza tá sempre nesse fluxo. E a gente é igualzinho, sabe? Então, voltando agora para a pergunta da Nath, então como é que a gente faz para atingir os nossos objetivos se a gente não tem uma autocobrança exagerada? E, Nath, você já percebe também que na sua própria pergunta é um. Ou eu tenho essa. Existe por trás dessa pergunta um pensamento que diz: se eu não me cobrar, eu não faço nada. É, mas não é uma questão de cobrar, então não me mexer. É, Não, mas cobrar. eu não falei que é um problema se mexer, né? É, eu acho que é mais uma cultura da nossa mente em querer ter que as coisas sejam do nosso jeito, né? Eu lembro uma frase que meu pai me dizia quando eu era criança que me deixava muito brava. Fala assim, você não manda. Você não manda. Aí hoje eu falo, cara, realmente, eu não mando. Você acreditou, né? Você levou para a vida. É, realmente, você não manda. Você faz parte, mas você não manda, É. né? O importante da gente é muitas vezes nessas travas, e eu vejo isso direto com as minhas alunas, nas mentorias individuais, nas mentorias, muito sempre, muito, é o que sempre acontece. Existe um bololô de ideias. Tipo assim, um bololô de ideia, a gente associa uma coisa com a outra, linka uma coisa na outra, e aí fala, é isso. Então, assim, eu só vou conseguir se eu ficar nas minhas, tipo assim, on my back, né? Ficar em cima. Como se não existisse outro caminho. Ou você é dura, rígida, disciplina. E a gente tem muito essa. A gente está vivendo uma era muito do fanatismo da disciplina, né? Tudo é. Mas você tem que ter disciplina. Só que as pessoas, quando, principalmente as pessoas da minha área do desenvolvimento pessoal, falando de disciplina, uma coisa muito chave da disciplina, eu já vou pegar os atletas, que eles são assim, o ícone da disciplina. Quando você tem muita disciplina para uma coisa, você precisa abrir mão de muitas outras. Então, os atletas, eles não têm uma vida social, eles não saem para beber, bebe todos, fica ali uma semana de como alcoólico, não são amigos super presentes, família super presente, porque tem campeonato, tem treino, eles não podem ficar até tarde, eles não podem ir em todas as festas, eles têm que viajar, eles têm que fazer. Então, assim, você abre mão de muita coisa para essa disciplina. Só que o que a pessoa comum busca é ter super disciplina em tudo. Mas em tudo. Assim, no trabalho, a melhor. Na família, a melhor. De amiga, a melhor. O corpo, a melhor. A beleza, ou melhor, a comida, a alimentação, então, assim, tudo ela vai ter a disciplina do atleta. E ela esquece desse pequeno detalhe. Para você ter uma disciplina, esse rigor em qualquer coisa, você vai ter que abrir mão das outras coisas. Não adianta você achar que dá para ser perfeito em tudo. E eu sei que por trás do eu não sou boa o suficiente, tem uma perfeccionista tentando ser perfeita em tudo, né? Tipo assim, ou uma perfeccionista, ou né, o que a gente também sempre falou muito, pra quem já tá comigo há mais tempo, a síndrome da boa menina, essa coisa de, tipo, tem que fazer tudo certinho, tem que fazer tudo pecadinho, tem que fazer. Eu escuto muito isso nos meus programas. Que a gente começa, aí tem os caderninhos e as coisas. Não, eu tenho que fazer tudo direitinho, eu tenho que fazer tudo. E aí, às vezes, a pessoa, tipo, perde uma semana, assim, sai do eixo, assim, uma semana, pronto, desanda tudo. Essa ideia de que tem isso tudo direito, sabe?
E a vida não é assim. Então, esses são os sinais que você está sofrendo, e esse, gente, é um perigo, porque você fica presa num ciclo eterno da insatisfação crônica. Quem não se acha boa o suficiente hoje, do jeito que tá, não vai se achar boa o suficiente nunca, a não ser que você mude a maneira como você vê os parâmetros que te dão valor. É uma mudança de perspectiva. Se você não muda a perspectiva, você vai poder fazer. E eu falo isso também com muita convicção, porque dentro dessas mais de 1.000 mulheres que eu trabalhei, nossa, tipo assim, várias das minhas alunas são super high achievers, têm empregos em grandes multinacionais, fizeram mestrado, doutorado, são super qualificadas com as medalhas do mundo, né? Tipo assim, com as autenticações do mundo, tipo assim, tem carimbo, autenticado. E elas são inseguras. Não, insegura, não sou boa o suficiente, tem sempre mais e mais, né? Então, isso responde a sua pergunta? Na verdade, o que elas procuram mais e mais não é o mais, né? É a direção que tá errada, né? Ela tá em direção a que não é ela, na direção que tá fora, não dentro. Não necessariamente. Às vezes você está até na direção certa. Mas se você tem um pensamento que é eu não sou bom o suficiente, assim que você atinge aquele objetivo, você pensa, ah, tá, mas tem aquele outro que eu preciso fazer. Entende? Aí você atinge aquele outro, você fala, ah, não, mas agora falta. Ah, eu preciso primeiro fazer a faculdade. Precisa faculdade. Assim que você termina a faculdade, você fala, bom, mas agora eu preciso fazer um mestrado fora do Brasil. Aí você vai fazer o mestrado fora. Aí você tá no mestrado fora do Brasil, você já acha que você não é bom o suficiente, porque você não fala alemão, você não tem amigos, você não tá lá no aniversário da tua avó, você não é bom o suficiente, porque você já tá falhando no outro lado. E aí, mas você vai e faz o mestrado. Aí assim que acaba o mestrado, você fala, bom, eu preciso de um emprego. Ah, você faz uma amiga assim, né? E, Uhum. e vai atrás do emprego. Uma hora acha um emprego. Só que aí tem sempre um emprego melhor, um salário melhor, um país melhor, uma. E aí entra no ciclo da insatisfação crônica. Então não é sobre você não ir atrás do emprego, não ir atrás. Não, é sobre você já se achar boa onde você está aqui, continuar vivendo, né, gente? É continuar vivendo. Eu tô falando assim, ah, você chega onde você está. Olha só, Nath, como você tá caindo numa ciladinha boa aí, uma ciladinha boa, ciladinha comum, que eu conheço bem, que é a ciladinha do, ah, eu me acomodo, então. Então eu só cruzo os braços agora. Então eu só vou assistir Netflix. Não, não disse nada disso, Berenice. E, né? Vamos explicar quem é a Berenice? Quem é a Berenice, Natasha? Berenice são as nossas vozes que ficam falando, ficam criticando. Ah, mas você deveria estar fazendo isso. Ah, mas e você que não fez aquilo lá? E você que não acordou cedo? E você que... O tempo todo, o tempo todo. É, a Essas são as Berenice Berenice. é a pentelha que habita a cabeça de todos nós. Hoje em dia eu tô falando dois termos. Eu tô usando a Berenice para crítica interna, que a Berenice é a voz que avalia tudo, sabe? Ela avalia e julga tudo e a todos. E aí eu tô usando ultimamente o Tico e Teco. E o Tico e Teco é a nossa parte racional, assim, não necessariamente que julga, mas a parte operacional. Mas como que a gente vai fazer isso e aquilo? Não necessariamente está pentelhando, mas tá só, tipo, entender. É operacional, tipo, eu penso muito assim, no operacional, sabe? E então a Berenice, quando eu falo isso, a gente não precisa ser violenta com nós mesmos para a gente fazer as coisas. Ela interpreta, mas então eu me acomodo, então eu não vou atrás das coisas. E quem me conhece sabe, eu sou super ambiciosa, estou sempre fazendo novos projetos, estou sempre procurando um caminho. Eu também eu continuo sendo, querendo crescer e fazer coisas novas. Mas é uma questão de postura, porque se você
fortalece o pensamento eu não sou boa o suficiente, o processo de alcançar as coisas é muito pesado. Muita vida é desperdiçada no caminho porque a gente não enxerga a vida, o encanto que já existe no hoje, e a gente se fada à insatisfação crônica, por isso que eu falei que é o ciclo eterno da insatisfação crônica. Porque assim que você chegar no objetivo, você vai falar, tá, e agora? Qual o próximo? Nunca vai ser suficiente. Então você vai ser daquelas pessoas, sabe que você faz de tudo para agradar e a pessoa nunca tá feliz? Já teve uma pessoa dessa na sua vida? Você faz de tudo. É aniversário, você faz uma festa surpresa, você chama todos os amigos, você pega um bolo lindo, aí a pessoa chega, ela fica feliz por 5 minutos, aí fala, nossa, mas você não chamou fulano, né? Ah, que pena. Aí no dia seguinte, nossa, mas você viu a pessoa de tal, me deu tal presente, não me conhece mesmo. Tipo assim, não adianta o que você faz, a pessoa nunca tá feliz, porque ela tá sempre com esse olhar de podia ter sido melhor. E se rouba a vida, se rouba, porque o que está na nossa frente é o melhor que tem, porque é o que tem, né? Você acha que a autoconfiança é uma coisa que a gente tem em algumas áreas da vida? Aliás, é possível ter autoconfiança para todas as áreas da vida? Você tá, Ou é uma coisa, você tá em todas as áreas da sua vida? ué, eu tenho todas as áreas da vida. É uma pergunta redundante. Eu acredito que você carrega. Claro que vão ter algumas que você vai se sentir mais confiante que as outras, mas se você sente que você não é boa o suficiente, geralmente isso tá em todas as áreas. Vão ter algumas áreas que você às vezes deixa um pouco assim no back burner, né? Tipo, no banho-maria ali toca e tem o foco do momento, né? Tem fases da vida que profissional, o foco, a família, o foco. Mas aí você vai estar sempre com essa sensação de que você está dropping the ball, né? Você está deixando a desejar, sabe? E eu quero falar, agora que eu falei do cenário do como que é não ter autoconfiança e viver com esse pensamento que eu não sou boa o suficiente, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me esforçado mais. Eu quero contrapor a imagem de como é viver sem esse pensamento, para te inspirar a viver sem esse pensamento, para te motivar, né? Para te inspirar. Bom, tem 5 de novo. Eu gosto de separar em números, né? Assim que eu acompanho. Um é a leveza. Você fica mais leve, porque você não tem essa cobrança de ser a melhor possível, a melhor que dá, né? Você é a melhor possível. Você é a melhor da imaginação e a melhor da realidade. Que nem essa semana, a melhor Fernanda da realidade é que eu não consegui divulgar direito o Lab Talks, porque eu tô tocando o Lab Imersão, tô criando e tocando, tô com 2 pessoas novas trabalhando comigo, tô criando um monte de estrutura, e a minha vida continua, sabe? E aí tem inspection na casa, as coisas vão acontecendo, e aí, não deu, aí eu poderia ter ficado, meu Deus, eu faço tudo errado. De novo, mas eu pensei, essa é a primeira semana, vamos lá, semana que vem vai ser melhor. Seguimos, vamos. A gente é bom, não tem muita gente, dá para eu errar um pouquinho. Se eu, a gente, né, a gente tá testando esse formato novo, a gente se, tipo, relaxar. E você vê, Nath, eu estou fazendo algo novo, eu estou indo atrás, eu estou promovendo, né, uma mensagem, eu estou em movimento, mas eu tô topando fazer, vamos permitir, tipo, vamos fazer as coisas, mas tudo bem se errar, tudo bem se não for o ideal, tudo bem a gente brincar um pouco mais com a vida, sabe? Que nem quando a gente é criança, que a gente brinca com a vida. Não é tudo sobre chegar naquele resultado perfeito, ideal, que assim, sabe, vai ter X número de pessoas, eu vou falar X número de coisas, vai ser perfeito. Não, a gente vai explorando, a vida vai dançando junto com a gente, sabe? Então tem uma leveza, existe uma permissão para o erro. E quanto mais a gente se permite errar, mais a gente se movimenta.
Porque tem menos análises parálises. Você conhece esse termo? Análises parálises. Você começa a pensar tanto que fica procrastinado, travado. Fica praticamente debaixo da cama, com medo da vida, né? Então, esse é o número um. Leveza. Amo. O segundo benefício de você não conviver com a crise do não sou boa o suficiente é que você consegue ficar presente, né? Presença. Oi, eu tô aqui na vida. Porque quando a gente tá querendo controlar tudo e ser a melhor de tudo, na melhor condição possível, a gente perde a vida que tá passando aqui. Sabe aquela sensação que o tempo tá passando e a vida tá escorrendo entre os seus dedos? E a gente, quando não tá presente, a gente não enxerga as oportunidades, os recursos, a beleza, o encanto da vida. A gente não enxerga os outros. E aí a gente às vezes não enxerga nem os caminhos que estão na nossa frente, que vão ser atalhos para a gente chegar onde a gente quer. Porque vamos dizer que você está procurando um emprego. E aí você está muito tensa, porque você está procurando emprego. Mexeu com dinheiro, mexeu com a paz de espírito da pessoa, né? Tá perturbada, que não quer encontrar emprego, fica na cabeça. Vou pensar, você tá tão na tua cabeça que no Instagram mesmo, uma amiga tua que tem conexões na área que você tá, passou ali, você nem clicou, leco crédito, porque você tá tão nos seus próprios pensamentos, e os nossos pensamentos eles são muito repetitivos, é sempre a mesma coisa. A gente tem novos insights, tipo assim, ai, sabe quando dá um salto quântico assim na mente? Quando a gente tá presente, quando a gente tá relaxada. Por isso que quando dá muito no banho, né? Novas ideias no banho. Você relaxa e, tipo, vem algo que ultrapassa o tic-tac, que ajuda mais. Ok, tomar mais banho. Toma mais uma dica, tomem mais banho, meninas. A terceira coisa que acontece quando a gente se liberta dessa perspectiva de que a gente não é bom o suficiente é que a gente que vive com muito mais autenticidade e muito mais liberdade para a gente ser quem a gente é. Porque se você não se acha bom o suficiente, você concorda que você avalia quem você é insuficiente? Então você trava. Assim, você se critica demais. Eu, esse dia eu estava pensando, porque eu vou no mercado, eu vou no mercado, no meu mercado eu tomo um café todo dia. E hoje em dia, eu sou tão solta. Eu entro no mercado, eu sei o nome de todas as pessoas que trabalham lá. Eu converso com todo mundo, e às vezes eu me olho, eu não fui sempre assim. Porque como eu já sou assim faz um tempo, eu me esqueço que eu não fui sempre assim. Que eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu começava a conversar, me criticava. Não acredito que eu falei tal coisa, não acredito que eu perguntei tal coisa. Mas eu devia ter não sei o que lá. Então, eu costumava ficar muito quieta e observando, assim, sabe? Então, para você chegar e me conhecer na minha essência, que é assim, falante, fala errado, canto tudo errado, com convicção, saio com umas roupas de casa que vocês nem imaginam. Para chegar nesse ponto, assim, de estar tranquila, nossa, demorou muito, porque eu ficava quieta no meu canto. E as pessoas me achavam antipática. Primeiro que eu já tenho o nariz arrebitado, né? Que já ajuda. E eu ficava quieta, só observando. Porque eu queria saber, dá para eu confiar aqui? Dá para eu me soltar? Não dá? Tipo, eles vão me aceitar? Não me aceitar? Hoje em dia, eu tô com qualquer pessoa, eu tô falando pão cotovelo, e falo besteira, e faço piada. E eu não essa foi uma coisa que eu conquistei. Reconquistei, né? Porque eu era uma criança, assim. Mas eu perdi na escola. Escola, né? Escola, o antro dos traumas. E aí eu recuperei depois. Então, quando a gente se liberta do eu não sou bom o suficiente, a gente consegue se libertar também do que a gente deveria ser e fazer. Dessa,
Por isso que eu falo, né, que a gente tem que matar essa ideia de melhor versão. Porque nessa de ser a melhor versão, a gente abre mão da versão disponível, que é essa aqui de hoje. E que é ótima. É ótima. Não me interessa quem você é, o que você está fazendo, você já tem valor por si só. E a gente no Brasil cresce com uma frase horrorosa, que a gente escuta muito, que é o tal de você tem que ser alguém na vida. Você já é alguém na vida. Essa frase, ela já associa, sabe? Tipo, uma série de símbolos para você ser alguém. Não, você já é alguém. Nasceu ser alguém. Não tem essa, né? Então a gente começa a ficar mais solta e começa a se apresentar para o mundo sem máscara, sem manipulação, sem estratégia, sem expectativa, para a gente ter que. E vocês já pararam para pensar que quando a gente entra nesse movimento. Agora calma que eu vou dar. Prepara-se, vai ser forte. Quando a gente está nessa onda, esse movimento de querer, de não se sentir boa o suficiente, nas nossas relações e no mundo, a gente se coloca de uma forma que precisa compensar essa nossa ideia de que eu não sou boa o suficiente. Então, já que eu não me acho boa o suficiente, eu me proponho a me encaixar no que eu acredito que é o que você quer que eu seja. Então, eu sou falante, eu vou passar um tempinho na casa da Natasha, eu vejo que ela é quieta, eu começo a ficar quieta. Porque eu acredito que é isso que a Natasha quer. E aí a gente faz isso em todas as áreas, na família, no trabalho, no relacionamento, enfim. E a gente vai negociando quem a gente é. De repente é uma coisa ali que sabe, não, outra coisa ali, aí uma hora perde a mão e você se torna essa pessoa que você acredita que é o que o mundo quer que você seja. Mas nesse movimento, o que muitas vezes a gente está fazendo é manipulando o mundo, né? Manipulando as pessoas. Porque a gente está atuando como algo que a gente não é, para que a gente consiga algo, que é o amor, a aceitação, o reconhecimento, a segurança. Então a gente não está de fato trocando. A gente tem um objetivo claro na cabeça, que é fazer a Natasha gostar de mim. E, gente, calma, dá? Só para eu aliviar aqui um pouquinho a barra, já estou vendo que a Natasha está ficando triste. Calma. É, a gente faz isso, obviamente, de forma inconsciente, esse trade-off, né? Mas não é uma coisa assim, você estava falando, eu estava pensando, se você é Berenice, se é o Tico-Teco, se é... Aí você me disse, é, mas eu não preciso ser educada para conviver em sociedade. Eu não preciso mostrar bons modos para que a convivência seja harmônica. Mas quando a gente faz um movimento, quando nós somos seres sociais, é da nossa natureza colaborar e conectar. Assim. Então, quando a gente está agindo de uma forma que é para o bem de todos, a gente está na colaboração e na conexão. Não é necessariamente um trade-off. Você não é assim, ah, minha natureza é ser grossa e aí eu tenho que fazer um esforço de ser legal. Naturalmente, as pessoas se conectam e se convivem. Claro que a gente tem os códigos sociais e tudo isso é natural que exista. E também é natural que eu saiba que, assim, num velório eu tenho que me importar de um jeito, numa balada eu me comporto de outro. Então, óbvio, existem os, o social. Mas isso é diferente do que eu tô falando. Eu tô falando da gente fazer o trade-off de quem a gente é. Da gente estar agindo não de acordo com quem a gente é, mas de acordo com o que a gente acredita que tem que ser. Então, você acredita que você tem que ser super legal
e eu te peço um favor, e você, porque acredita que você tem que ser super legal, você não tá a fim de fazer, você fala, tá fácil. E aí você tá cansada, e você tá estafada, você tá sobrecarregada, você não tá disponível para mim fazer esse favor. Mas você se desrespeita, porque você acredita que para que eu te ame, para que eu te aceite, para que eu te tenha na minha vida, você tem que falar sempre sim para mim. Então, como que você identifica o que é crença e o que não é? Desenvolvendo uma bela de uma conexão com você mesmo. Para você conseguir interpretar até os seus limites, né? Porque uma parte grande da gente não respeitar os nossos limites é que às vezes a gente nem percebe que a gente está desrespeitando. E quando e isso eu falo por experiência própria, muitas vezes eu descobri que eu estava desrespeitando um limite porque eu já tinha desrespeitado, e quando a gente desrespeita, dói. A minha experiência, eu me sinto violentada por mim mesma. Quando eu falo um sim que eu queria que fosse não, quando eu faço um negócio que não era o que eu queria fazer, quando eu vou num lugar que eu não queria ter ido, quando eu tô numa situação que eu sabia que eu não queria estar, o que eu sinto é violência. Violência. E se eu for bem sincera comigo, muitas dessas vezes é um processo de uma estratégia. Então não é que eu sou assim, hahaha, manipuladora, vou fazer tudo que eu posso para que a Natasha agora. Não é isso. Mas é essa coisa do controle, eu manipular todas as pecinhas como num xadrez para que eu tenha aquele resultado, né? Então, quando a gente tá sem esse pensamento do eu não sou boa o suficiente, a gente consegue ter essa autenticidade, essa liberdade. As outras duas são, a gente consegue ficar mais curiosa, e a curiosidade, ela vem com essa abertura para a vida, que a gente quer saber mais das coisas. Se você não tá presa no que você acredita que sabe, que deve ser, você consegue se abrir para a imensidão que existe. Porque você não está fixada no resultado final, você não precisa, você não está dependente daquele resultado final ou daquela pessoa. Você está que nem a criança que brinca pelo brincar. Não tem objetivo nenhum brincar, né? Você não brinca para chegar numa meta, você não brinca de trepa-trepa para. Você sobe lá, vai, chega no topo, aí desce de novo, ou fica lá no, sei lá, como é que chamava aquele assim? No balanço? Não, não é balanço, não. Que seja, como é que chama? Gangorra. Não tem um fim Gangorra. para aquilo, certo? Não tem um fim. No objetivo final, você brinca, porque é a vida, né? Então a gente consegue se abrir mais para a vida. E que nem eu falo para vocês na imersão, Nath, do e se imaginar vivendo como se você estivesse viajando, com aqueles mesmos olhos de magia quando você está viajando, que você acha tudo, ai, essas menores coisinhas, o máximo, sabe? Nossa, eu amo arquitetura, eu amo o sorvete, eu amo o arroz. A gente, assim, a gente se desconecta do que já está na nossa vida, precisa ser mais, precisa ser novo. E aí, quando a gente está nesse modelo, a gente entra no quinto, que é a abertura e flexibilidade, né? E aí, Nath, quanto mais aberto e flexível você tá, mais você vai atrás do que você quer, para amarrar com a tua pergunta lá de trás. Mais você vai, porque você vai aprendendo e vai se divertindo e vai aproveitando o processo e você vai entrando no flow da vida e aí você tem uma ideia nova e você adapta o plano. Você consegue desapegar do que um dia você acreditou que era necessário para você ser feliz. Porque você não está tentando provar que você é bom o suficiente, provar que você tem valor. Você não está associando o seu valor a um resultado específico. Tipo, eu vou ser boa quando eu for, tiver a bunda dura, quando eu tiver dois filhos maravilhosos, um marido ótimo, um marido que seja muito parceiro, mas que também seja sensível, e que tenha uma vida sexual maravilhosa e muito dinheiro, uma casa bonita com piscina e um passaporte que não sei quantos. Aí você vai criando, né? A tua fantasia, acreditando que não. Aí eu vou poder olhar para mim mesma e falar, uau, que mulher.
Mas sabe o que vai acontecer? Você chega lá e você não acha. Porque aí você já vai ter amigos que têm casas melhores que a sua. Você vai ter amigos que têm filhos mais educados do que os seus. E, e entra no ciclo eterno da insatisfação crônica. Esse é o cenário, galera. Esse é o cenário. E aí, Nath, tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Tô pensando na questão da... Quando você falou de você cometer essa violência consigo mesma, de aceitar convites que você não queria, ou fazer coisas que aquilo que você não queria, autenticamente falando. Mas, se, por exemplo, eu estou no trabalho, precisa ser feito uma coisa, ou, sei lá, o seu chefe vai faz a pergunta se você quer trabalhar nessa tal dia. Você não quer, mas você sabe que se você não trabalhar, essas coisas, assim, como se negocia, hum, como toma posse de si, sem ser grossa, sem ser, sei lá, isso é possível? Eu vou te dar um exemplo da vida real. Teve uma. Eu fico muito super estimulada em viagens. Então, eu sempre amei viajar. Hoje em dia, eu tô assim, meio porque em 2017 eu fui ser nômade digital. E aí eu acho que eu overdid it. Assim, quando você come alguma coisa demais, você fica enjoada. E em 2017 eu viajei muito trabalhando, eu tinha fantasiado, né, com minha ser. Enfim, hoje em dia, gente, eu penso em aeroporto já me dá sabe? E eu tenho uma grande amiga minha que mora em Sydney. E esse ano essa minha amiga perdeu o pai. Ela morreu. E todo mundo começou a me falar, você tem que ir ver ela, você tem que ir pro velório. E eu fiquei, ai, meu Deus, não. Eu pensei, eu não quero ir, eu não quero pegar aeroporto, eu tô fazendo as minhas coisas, que diferença vai fazer se eu tô lá, se eu não tô lá? Onde que eu vou ficar? A logística, tudo começou assim, eu tava extremamente contrariada, porque eu não queria ir. Se eu perguntasse pra mim, eu não queria ir. Só que aí teve um dia que eu conversei com ela no telefone, porque aqui na Austrália é diferente o velório do que no Brasil, né? Eles só tem um velório, tipo assim, uma semana depois que a pessoa falece. Então a gente conversou no meio do caminho e, e nessa conversa ela deixou claro que ia fazer muita diferença eu estar lá. Eu, Fernanda, essa amiga, essa específica amiga. Então não é que do nada eu fiquei com vontade de ir, mas eu autenticamente queria estar lá para ela. Então não é que assim, tudo na minha vida que eu faço é assim, ai, é, vem de uma vontade absoluta. Aí, não, tem coisa que eu faço que eu não tô afim de fazer, mas que eu quero fazer, porque é importante para algo meu. E no dentista é outro. Hoje em dia eu tô fazendo várias coisas porque eu fujo do dentista. Porque eu tinha piercing na língua uma época, gente, uma época de shopping. E eu quebrei os dentes umas 4 vezes por causa do piercing. Eu peguei um trauma de dentista, assim, um trauma de cor de dente, horrível. Então eu fico postergando. E eu falei, não, agora eu vou resolver as coisas dos dentes, vou fazer tudo que tem que fazer. Eu quero ir no dentista? Não, além de ser horrível, é caro pra cacete. Não quero ir pro dentista. Quero comprar a grana que eu vou gastar no dentista, eu quero comprar em blusinha. Tipo, me deixa. Mas não, tipo, eu tenho que ir no dentista. Então é que eu quero ir no dentista? Não, mas eu quero cuidar dos meus dentes. Então, quando o teu chefe pede pra você fazer as coisas que você não quer fazer, você quer o teu emprego. Então, admite que você quer o teu emprego. Mas que você não goste do seu emprego, admite que você está indo para o trabalho porque você quer o dinheiro que você pega no fim do mês. E aí você vai encontrar uma paz nisso.
E aí, se você não quer mais fazer o que você está fazendo para ganhar o dinheiro, começa então a entrar em movimento para conseguir outra coisa. Enquanto você estiver nesse trabalho, você fica em paz que você está fazendo o que seu chefe quer por um tempo, porque você precisa do dinheiro. Isso vai te trazer paz. Todo no dia do aluguel, pagar aluguel, te traz paz, não traz? É isso que você quer. Pois é, mas então, aí eu acho que aí está o perigo, porque você vai ficar sempre nessa, tipo, ah, mas eu tenho um emprego, ah, mas O que que eu acabei de falar? tá bom, mas não tá ruim. Oi? Eu falei, a Berenice estava falando, ela não escutou. Eu vou falar de novo. Talvez você esteja no emprego que você fala, mas eu não quero mais ficar aqui fazendo isso para ganhar dinheiro. Ok, então começa. Quando você não está lá trabalhando, você vai atrás de Age. outra coisa, né? Brincando, se divertindo, se abrindo, e vai. O que acontece muitas vezes, Nath, eu falo isso porque conheço muitas mulheres e porque também fui essa mulher por muito tempo, é você quer outro emprego, você quer trabalhar em outra área, você quer fazer outra coisa, você não aguenta mais, sei lá, o corporativo, mas toda vez que você pensa em fazer outra coisa, você pensa, ah, mas vai ser tão difícil. Ah, mas eu não sou boa. Ah, mas eu não tenho experiência. Ai, mas eu já estudei tanto para chegar até aqui, vou jogar tudo no lixo. Aí o apego, né? Mas agora eu vou. Aí eu vou fazer, vou no desconhecido, esse medo que a gente tem do desconhecido. Como se a vida fosse o conhecida, né? Tudo é sempre um passo no desconhecido. Só que a gente se desconecta e começa a criar essa fantasia aí de controle. Então, é isso que acontece, né? Então, não, você não tá mais, não tá feliz com o emprego? Procura outro emprego. Mas você precisa do dinheiro enquanto isso? Então, você trabalha, está fazendo e continua Enquanto você. procurando. Ah, mas não é fácil. Welcome to the Qual life. que é o caminho fácil? O caminho fácil é você relaxar e fazer o que você tem que fazer. Ficar discutindo com a... Foi isso que a gente falou ontem lá na imersão, né? Se você começar a discutir com a realidade, ô meu bem, eu posso te dizer um negócio com convicção, você vai perder. Não tem saída. Acho que tem muito a ver com a paz interna, né? Você negociar com você mesmo, É, ter essa honestidade consigo mesma, né? é, é. Eu acho que isso é uma das minhas grandes sortes nesse processo. Eu consigo ser muito honesta comigo mesma. Assim, bem, eu consigo ser bem honesta. De falar, não, é verdade. De confessar, às vezes, que eu sou cruel, às vezes, que eu sou egoísta, às vezes, que eu sou mesquinha, às vezes. E, e essa é uma resistência que eu vejo muito grande, principalmente com as minhas clientes e outras mulheres que eu também convivo, né? Que tem a questão do eu não sou boa o suficiente. Tudo o que aparece que não é bom de acordo com o julgamento delas é repelido. Tipo assim, não, 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 não sou eu, não sou eu. Eu não quero chegar perto de falar das minhas imperfeições, ou falar das minhas falhas, ou de falar das minhas características que não são nobres. Então eu reprimo. A tal da sombra, né? Reprimo. Não, não, não sei. Só que não existe você transcender sem botar luz. Isso aqui é uma lanterna. Imaginem uma lanterna. Você tem que botar a luz. E quando você bota a luz, e eu falo isso nos ciclos, né? Você não passa de uma maninha, meu amor. Você não passa de uma maninha. É claro que eu tenho ciúmes, é claro que eu tenho inveja, é claro que eu tenho medo, é claro que eu tenho. É claro que eu erro, é claro que eu falo besteira. Sou cruel, insensível, sou tudo isso. Mas eu sei que eu sou, então quando eu sou, eu fico atenta, porque eu sei o impacto que tem. Quando eu sou sua amiga e eu sou dura. Sabe uma coisa que eu faço muito, Natasha, na vida real? Eu perco a mão da brincadeira. Eu Explica perco. mais. Eu brinco que bullying é a minha forma de. É uma linguagem do amor pra mim. E aí eu vou no bullying. Aí faço E um. nem todo mundo. É.
Tem uma hora que eu perco a mão, assim. E eu magoo as pessoas de verdade. E por mais que na minha cabeça assim, mas é só uma brincadeira. Não importa uma brincadeira, a pessoa fica magoada. Então, esse é um. Eu preciso reconhecer que eu perco a mão. Eu preciso reconhecer que eu sou insensível. Para que eu seja mais sensível. Eu preciso reconhecer que eu tenho ciúme para eu lidar com o meu ciúme. Eu preciso reconhecer que eu sou mesquinha para eu ser menos mesquinha. Por isso que aquele ciclo de emoções foi sensacional, que ajuda a usar essa lanterna aí, né? E olhar justamente o ciclo, né? E olhar inveja, pensamento e aí você se descobrir, né? O lado sombra. Exato. Então você está dizendo que autoconfiança também tem a ver com autoconhecimento, né? Autoconhecimento E no não sentido bom e ruim, não ruim, mas o lado shadow, né? O lado sombra da coisa. a autoconfiança, ela pede uma boa dose de honestidade. Só que você só consegue bancar essa honestidade se você souber que você é bom o suficiente. Eu posso bancar que eu sou insensível porque eu sei que eu sou sensível também. Eu não sou só insensível. Eu não sou só mesquinha, eu não sou só invejosa, eu não sou só ciumenta. Eu não sou ciumenta, eu não sou invejosa. Eu sinto essas coisas às vezes. Da mesma forma que eu não sou generosa, eu não sou boa, eu não sou incrível. Tem momentos que eu sou boa, incrível, generosa. Eu não sou nada disso. Isso são só estados. E claro, eu percebo em quais desses estados que eu consigo estar mais presente com você, mais conectada com você, que eu consigo enxergar os recursos. E isso, óbvio, eu quero cultivar. É como um jardim. Você tem as plantas que você quer cultivar e as plantas que você não quer cultivar. E aí você chama de ervas daninhas que você não quer cultivar, mas são só outras plantas que você não quer cultivar. E claro, a gente vai ajustando, mas se eu ficar muito preocupada em não deixar o meu lado insensível aparecer de jeito nenhum, e a gente estiver junta, eu não vou ficar brincando com você. E o meu jeito de ser brincalhona, de fazer o bullying e tal, ele cria muita conexão muito rápido, porque é brincalhão, e a pessoa, tipo, ri, descontrai, vai, quebra o gelo e a gente se conecta. Então eu tenho que correr o risco de botar essa Fernanda para jogo com a confiança de que se eu perder a mão, eu vou conseguir restaurar a situação Remediar. imediata. Desculpa. Porque aí você testa o limite das pessoas também, né? Você vai, a pessoa, desculpa. Aí você sabe que o limite daquela pessoa é até ali. É, exatamente. E também consigo. Se eu tô ali conectada, é fácil ver quando eu vou além do limite. Engraçado, você estava me falando, me lembrou de um conhecimento que tem no Oriente, que eles não falam assim, eu estou, né? O verbo já é uma coisa só. Tipo, a vida é um verbo, não é? Aqui a gente separa, tipo, eu vou ao mercado, né? Eu estou sendo generosa, sei lá, alguma coisa assim. E lá eles falam assim, generosidade é a mesma coisa, tipo, eu estou sendo generoso é um verbo só. Porque a vida é o verbo. Então, quando você fala assim, eu estou brincando, porque não é que a gente é uma coisa só, a gente tem vários recursos, né? E a vida, conforme a vida vai rolando, você vai expressando, né? A generosidade aqui, né? O bom humor ali, uma grosseria aqui. Né? Enfim, achei bem interessante. E tira aquele peso de ser a melhor versão de si, né? Que é o que você fala.
Quando a gente fixa naquela identidade, ah, que eu sou tal, isso, eu sou isso. Quando você se vê numa situação totalmente diferente, você fica com aquilo na cabeça, tipo, ah, mas eu não posso fazer isso porque eu sou aquilo. E aí você esquece todos os outros recursos que você tem, né? Exatamente. E me ver aqui a imagem é como se você tivesse quando você tá jogando baralho. Eu amo jogar buraco. E aí o jogo depende das cartas que você tá na mão, depende do que o outro tá jogando, depende daquela circunstância. E cada jogo é um jogo, né? Você pode ter o seu estilo de jogar, mas cada jogo é um jogo. Então, exatamente. Só que quando você tá relaxado, você consegue jogar mais tranquila. Você não tá obcecada. Mas se você ficar obcecada, você não, você trava. Mas agora, Nath, eu vou caminhar para a gente encerrar. Olha, 6:06. Eu vou caminhar para a gente encerrar. E, assim, eu desconfiei que eu tinha conteúdo demais. Mas eu quero fazer um cenas do próximo capítulo, criar uma antecipação, um Netflix da quinta que vem. Calma que eu cocei o olho, tá ardendo agora. Petflix. O Labflix. É, Leatherflix, boa. Gostei. semana que vem, a gente vai conversar sobre o que as armadilhas Hum, que a gente cai quando a gente se vê travada pelo não sou boa o suficiente, se vê com falta de autoconfiança, insegura, falta de autoestima e tenta resolver. Eu separei 3 coisas hum. aqui que a gente faz. Será que eu falo uma delas? Eu vou falar uma só. Calma só. E a gente vai mergulhar nisso no encontro no Lab Talks da semana que vem. Uma das coisas que, aliás, é um bom insight para você, porque acho que é uma coisa que a gente ainda não conversou. Eu comecei a perceber nos meus grupos e nos meus atendimentos que uma das resistências das minhas alunas de ter autoconfiança, porque a autoconfiança sempre foi um objetivo muito frequente, elas tinham essa imagem de que elas iam se tornar más se elas fossem autoconfiantes. Egoísta, má. E uma das minhas Hum, alunas falava assim, Fê, eu imagino que eu vou ser tipo a Miranda, você lembra do Diabo Veste Prada? Tipo assim, aquela mulher de sucesso que ela é dura e ela passa por cima das pessoas. Tipo assim, vem essa imagem da mulher autoconfiante na cabeça delas. a bruxa má, né? A bruxa má. E eu sempre conversei sobre isso com vocês, como a gente tem esse imaginário da mulher confiante, uma mulher dominadora, que não é sensível, que é, é não é ostracized que tá vindo na minha cabeça, mas ela é excluída da sociedade, ela vive sozinha, né? Mas eu comecei a reparar uma outra coisa, Nath. Hum, Em geral, as minhas alunas, elas são mulheres que querem contribuir com o mundo. Elas querem ajudar, elas têm o valor da contribuição, tanto que tem muita dificuldade de falar não, de botar limites, porque tem justamente esse desejo de estar ali para o outro, de se dar. Ela se vê como. Ela vê que os outros são iguais a ela. Ela não gosta de se sentir superior. Só que quando essa mesma mulher está com a autoestima baixa, uma das coisas que ela tenta fazer é inflar o ego, se inflar. Não, mas eu sou ótima, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, acredita, ela vai para um lado de inflar, e esse lado de inflar tira ela de uma perspectiva de inferioridade, porque ela tá ali se comparando com todo mundo, com a imagem idealizada da cabeça dela, mas também com a fulana de tal, esse fulano de tal, né? E ela se sente inferior. E aí, no que ela sente inferior, existe um movimento automático de se eu sou inferior, para eu ter confiança, eu preciso então ser superior. Mas eu não acredito que eu sou superior. E aí eu travo. Então, essa é e uma. aí, como é que faz, José? Isso a gente vai conversar.
Essa é uma das três, mas também tô falando por cima e ela tá relacionada com a síndrome da impostora. Então, semana que vem a gente entra Então, mas entra nisso, pra gente manter aqui por volta de 1 hora o tempo do nosso papo. A gente conversa sobre essas armadilhas e aí e aí eu tenho também três coisas para se fazer para você desenvolver a autoconfiança inabalável. eba. Então vai ser o como lidar, o que fazer se você sofre como eu não sou boa o suficiente. Então, a semana que vem eu vou falar o que não fazer, porque se inflar, por exemplo, é o que não dá, porque não dá certo. É. Você não quer ser melhor, né? É Nossa, tipo você sobe no precipício e cai. quê? Você sobe muito alto no precipício e cai. E você se separa, né? Se você acha que você é melhor do que os outros, você vai viver no perigo de estar de estar menor do que os outros. E não dura, né? Porque sempre tem um melhor que você, sempre um tem mais bonito, um que é mais rico, um que é mais. Sempre tem. Então, E aí tem muita gente. Outro dia eu vi uma entrevista da Anitta falando isso. Ah, agora que eu já ganhei não sei quantos Grammys e já fiz não sei quantos Rousers e falo não sei quantos idiomas e tenho não sei quantos milhões, fico lembrando de quando eu era pobre, eu era mais feliz. Então, assim, acho que ela nem tava falando tudo dela, na verdade. Ela falou, ah, uma amiga minha me ligou e falou quando eu não tinha tudo isso, eu era mais feliz. Porque daí você fala assim, ah, quando eu era pobre, eu não tinha esse medo de perder meu dinheiro. Quando eu era pobre, eu não tinha preocupação se as pessoas estavam se aproximando de mim por causa do meu dinheiro. deve ser Não é desafiante. suficiente, você Tá entende? falando. Porque até É, quando você pinta a circunstância mais ideal, vão ter novos problemas, novos desafios. Por isso que eu sou defensora do arruma perspectiva. Porque arrumando perspectiva, as circunstâncias instantaneamente mudam. Porque a sua maneira de se relacionar muda. É que nem relacionamento. Às vezes, quando a gente tá num relacionamento, a gente acha que a outra pessoa que é o problema, né? Só que a gente não percebe que as nossas ações, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente atua naquela dinâmica, é responsável também pela dinâmica. Ah, não tem aquela quando um quer dois no brilho? A gente tá atuante ali, então às vezes a gente muda a nossa postura numa relação e a relação se transforma. Então, o caminho é a gente trabalhar a nossa perspectiva, mesmo porque é a única coisa que a gente tem controle. É a única coisa que dá para trabalhar, sabe? Então é isso. Por hoje, achei que foi sucesso, hein, Nath? O que você achou? achei maravilhoso. Eu Altos achei, insights. achei Muito boas muito bom. reflexões. Achei Muito muito. obrigada pelo convite. Eu tô amando, tava escrito nas estrelas. E tava mesmo, gente, porque Natasha e eu, os nossos caminhos ficam se entrelaçando, né? Muito bizarro. É. Aliás, a última vez que a gente lançou por causa do 11, né? Você botou 11? Não, você botou Eu, 10. vou, eu botei 10, mas quando eu botei 10, eu pensei que as meninas tinham botado o número maior, ninguém tinha botado o número menor. Aí eu falei, ah, vou botar um número mais baixo, né? Veio um pouco da estratégia. Aí eu lembro, pô, 11 meu número, não sei o quê. Aí de repente eu vi a Natasha. Eu falei, eita, fui eu chateada. Para você que não está entendendo do que a gente está falando, porque tem isso, a Natasha fez um programa em 2019, ou 20, sei lá, estamos em dúvida. Fez outro em 2020, que eu acho que foi o ciclo. Fez o papo depois. Fez A mentoria mentoria. individual Uhum. e fez. Aí agora entrei no Lab, por E causa do agora entrou sorteio. no Não, não, LED. Nem antes de entrar não. no LED da imersão, Foi antes. ela É. veio no laboratório da autoconfiança e no laboratório da autoconfiança fez um sorteio de, de uma sessão individual.
E aí ela ganhou. E aí a gente tava na sessão individual e eu tive a ideia. Você não quer vir conversar comigo? Porque tá vendo? Você trouxe. Eu ia te falar as coisas que eu falei, mas você trouxe várias questões ótimas. Então, gente, a partir de agora, se você tiver dúvidas, ansiedades, como a Natasha, sabe como a Natasha é perfeita, porque ela fala, mas espera aí. Então, isso quer dizer que eu acho muito bom, você se questiona. Então, se você tem uma alma questionadora, como Natasha e eu também, porque eu só tenho respostas, porque eu me fiz essas questões todas, mande para mim, na rede que você quiser. Vai lá no Instagram, vai lá no WhatsApp, no meu e-mail, no meu site, e, e manda aí, a gente vai conversando. Até tinha trazido uns causos aí de algumas alunas, mas a gente não chegou lá. Mas a gente aprofunda semana que vem. Achei que tá ótimo o ritmo da nossa conversa. Combinado. Uma consideração final, Natasha? Não, só agradecer mesmo e estou super ansiosa para o próximo. Então é isso, gente. E olha os looks, a diferença, né? Eu estou em Queensland, a Terra do Sol, de blusinha, e Natasha está em Melbourne, de pele. Tô frio. É, tá. A Austrália não é só sol, não, viu, gente? Vocês que não estão na Austrália, lá. Natasha está na Austrália. Mas é isso, amadas. A gente se vê então semana que vem, quinta-feira, às 5 de Brisbane, por enquanto 11 de Berlim. E eu vou botar esse vídeo aqui para disponibilizado no YouTube também para vocês assistirem. Ah, obrigada, Nath. Obrigada a você, Fê. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Marlene, Má, pela participação. Letícia tá aí, acho que ela tá só ouvindo e fazendo minha xará. coisas. E Ana chegou no finzinho, vai ter que assistir depois de novo. Um beijo, meus amores. Até semana que vem. Beijo. Adiós. Bye. Bye, bye.